Olá, amigos e amigas internautas. Sejamos bem-vindos neste canal da Sociedade Espírita Marianones. Para quem não me conhece, o meu nome é Regina. Nós vamos estar dando sequência hoje ao projeto Muda-te, hoje abordando o plano de ação proposto pelo Espírito João Nunes Maia em sua obra, que foi editada pela Fonte Viva, ano 2020. Pedimos a Jesus o amparo, a assistência, para que esses breves minutos de parada reflexiva sejam importantes e úteis nas nossas vivências íntimas. Como disséramos, nós consideramos esta proposta, plano de ação, como uma proposta de reforma íntima e valiosa para nos auxiliar na nossa mudança pessoal. Acreditamos também que esta mudança pessoal influenciará a mudança do padrão vibratório planetário, inclusive. Refletindo acerca das possíveis metas transformadoras em nosso cotidiano, contamos também com as orientações do Evangelho, que nos esclarece, e também do consolo doutrinário. Vejamos então os procedimentos que recomenda o Espírito João Nunes. Diz ele neste primeiro passo: muda-te. O iniciar, o despertar para o chamado divino, o iniciar de uma nova era, de um novo ciclo, começa a partir do momento que queremos mudar atitudes, pensamentos e ações equivocadas. Esta proposta, acreditamos, nos preparando para mudança de patamar de consciência, de uma nova era de planeta de regeneração. Sempre na escalada da evolução rumo ao divino. E então poderíamos perguntar a nós mesmos: queremos mudar? Ou estamos acostumados na nossa zona de conforto habitual? O querer mudar atitudes, pensamentos e ações equivocadas, vícios e defeitos será possível à medida que nos propomos a acionar uma ferramenta psíquica valiosa, que é a nossa vontade. Vejamos como seria. Exercitar a vontade de querer mudar é assim a expressão do nosso livre-arbítrio, ou seja, escolha pessoal, portanto. Aqui poderíamos ilustrar como exemplos de uma proposta de mudança, quer seja de vícios, de imperfeições, como por exemplo do cigarro, da bebida, das drogas, jogos, excessos alimentares, preguiça, maledicência, impaciência, vaidade, intolerância, ciúmes, mentira, desonestidade, orgulho, discórdia e vários outros. Importante a atenção nas escolhas que acionamos para mudar, pois requer esforço, vigilância, persistência, autoconhecimento para estabelecer as metas e prioridades que queremos modificar em nós mesmos. O Evangelho nos leva a refletir: quão pequena é a porta da vida, quão apertado o seu caminho. Esta citação encontramos em Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14. Para refletir, então, sobre esta citação, larga é a porta que leva aos desregramentos, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é o mais concorrido. E estreita a da redenção, porque o homem que deseja transpô-la
deve envidar grandes esforços a fim de vencer suas más inclinações, e poucos se resignam a isso. Completa-se a máxima: são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Citações em Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos, do item A Porta Estreita. Em O Livro dos Espíritos também está um ponto de apoio que nos esclarecem. Kardec questiona na pergunta 909, que nós já nos referíamos anteriormente, para que pudessem, já anotar se tivessem interesse. A pergunta é a seguinte: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Sim, respondem os espíritos, e às vezes com pouco esforço. O que lhes falta é a vontade. Como são poucos os que se esforçam. No segundo passo, diz João Nunes, ao nascer de cada dia, temos oportunidade de iniciarmos a mudança, pouco a pouco, com disciplina, com harmonia, com tranquilidade e paz, começando pela prece ao acordar, aproveitando cada momento e situações para a prática do bem, o bem para nós mesmos, com a presença do Cristo em sintonia conosco. Informa deste modo que o procedimento é diário, criando hábitos. Olha que importante, criar hábitos. Veja que aqui nós já podemos pensar, refletir qual que é a importância de observar os padrões dos nossos hábitos e os padrões de nossos comportamentos. Fica aí a dica, tá bom? Então, ele diz, voltando, o João Nunes diz que o procedimento é diário, criando hábitos com disciplina, harmonia, tranquilidade e paz, iniciando a mudança pouco a pouco, começando pela prece ao acordar, sintonia então com Cristo e aproveitando momentos e situações para a prática do bem. O bem que começa em nós mesmos. Na verdade, vemos aí uma construção pessoal e ela está ancorada na prece diária, ao acordar, sintonizados com Cristo e atentos às situações de fazer o bem. Então, esta atenção aí nos foca melhor para não estarmos distraídos. No terceiro passo, diz ele, o amor e a bondade transformam os seres, curam feridas, iluminam onde há trevas, tranquilizam os desesperados e acalmam os desesperançosos. Informa neste terceiro passo sobre o poder das virtudes do amor e da bondade, transformadoras do ser, curativas, iluminativas, tranquilizadoras e calmantes aos desesperados e desesperançados. Observamos que já existe aí uma tônica da importância destas virtudes, do amor e da bondade, que são oportunidades que já vamos estar buscando conquistar gradativamente, formar hábitos de virtudes. No quarto passo, reafirma ele, dá o primeiro passo, sai da inércia, um passo de cada vez, observando o caminho, as oportunidades, vibrando e orando a Deus, olhando e cuidando do teu coração e de tuas fraquezas e também de tudo que tenhas de bom. Reafirma neste quarto passo que se deu o primeiro passo,
saindo da inércia. O que significa isto? Significa utilizar-se do projétil da vontade que impulsiona para a ação e um passo de cada vez, ou seja, com persistência, com ritmo e continuidade, num passo de cada vez. Olha a importância então da persistência, de termos um ritmo, de darmos continuidade, perseverança, observando o caminho, as oportunidades. Significa também a atenção e a vigilância para não nos distrairmos e vibrando e orando a Deus, estabelecendo um fio condutor de sintonia e ajuda espiritual, ajuda divina, olhando e cuidando do coração e das fraquezas e de tudo o que tenhas de bom, um reforço importante e alerta no cuidado consigo mesmo. Trazemos o esclarecimento dos Espíritos como apoio para esta reflexão. No Livro dos Espíritos, na pergunta 911, haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Os Espíritos respondem: há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas ficam, que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que o seu espírito se compraz nelas, em consequência de sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é, para eles, uma vitória do espírito sobre a matéria. No quinto passo, diz ele, ore, reafirma a importância do uso da oração. E encontramos também apoio a esse respeito em O Livro dos Espíritos, questão 910. Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Resposta: se o pedir a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é essa a missão deles. No sexto passo, diz João Nunes, cuide de quem está ao seu lado, assim abrirás as portas do pensamento para a aproximação de Jesus. Esse cuidado com as pessoas nos faz menos egoístas, não é verdade? De não pensar só em si, mas pensar também no semelhante, desinteressadamente. Lembra-nos assim de como ir desenvolvendo o hábito das virtudes. E a dica importante aí é a qualidade do desinteresse para o mérito da virtude. No sétimo passo, diz ele, essa mudança não é instantânea, é trabalhosa, mas a partir do primeiro passo, da primeira ação, já se percebe a diferença e o nascimento de um novo ser. Reafirma que construímos a mudança gradativamente, utilizando o tempo e o trabalho. E significa nos mantermos operosos, mãos no trabalho, e percebe-se as diferenças e o nascer de um novo ser, o homem novo que desponta em nós. No oitavo passo, diz ele, tem que ser cuidado como a lavoura, como as plantas nos jardins, as frutas no pomar, pois ao tempo de preparação da terra, depois esperar a época certa para o plantio, o cuidar, o amadurecer e, por fim, o tempo da colheita. Mostra que é o tempo certo e cuidado, como exemplifica
a própria natureza em seu ciclo de preparar o solo a ser arado, preparado e plantado em tempo e época certa, o amadurecer e a colheita. Muito singelo esse trabalho, concordam? De construção de si mesmo, de simplicidade, de harmonia, na responsabilidade consigo mesmo. No 9º passo, diz ele, assim deve ser a nossa mudança, com o tempo de preparação para que se conheça o Mestre, o plantio das preces e orações todos os dias, o cuidado em todo momento com a sintonia com o alto e a colheita com o amor ao próximo, junto com a caridade e a vivência do Evangelho. Reafirma que a mudança traz etapas, com seu tempo de preparação e sintonia na abertura do coração e sentimentos para conhecer o Mestre, no plantio das preces e orações, e o cuidado com a sintonia com o alto, na colheita com o amor ao próximo, caridade, que significa amor em ação, e vivência do Evangelho, instaurando e vivenciando o amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. No 10º passo, diz ele, muda o pensamento, as ações, trocando as aflições e o ódio pelo amor, pelo entendimento e pela busca do Pai. Significa mudar, pensar, sentir e agir. Mudar no sentimento de aflições e ódios pelo amor, no entendimento e na busca e na sintonia com o Pai de amor. No 11º passo, diz ele, Jesus trilhou o caminho que nos leva ao Criador. Este caminho não possui trevas nem escuridão. É repleto de oportunidades e desafios, mas é prazeroso. Os desafios e os problemas que porventura aparecerem, vamos deixar que a luz divina se faça presente e renove a fé e a disposição para continuarmos nesse caminho. Reafirma assim que Jesus, como modelo e guia, é o caminho, a verdade, a vida. É a luz do mundo a guiar a humanidade planetária. No 12º passo, diz ele, passo a passo, gota a gota, prece em prece, sempre em frente, pois à nossa frente Jesus já passou e deixou o caminho preparado. Ao nosso lado, temos nossos amigos espirituais e a nossa retaguarda, temos o nosso Pai que cuida de todos os seus filhos e não abandona nenhuma ovelha. Reafirma nesse passo a certeza da caminhada, seguindo as pegadas de Jesus, que nos preparou o caminho e a guiar-nos nos cuidados e proteção do Pai de amor a todos os filhos seus. No 13º passo, diz ele, assim, meus amados, sejam flores, sejam frutos, cuida, sede cuidadosos, sede amados e amai. Reafirma assim o ciclo da vida, a fluir como a natureza, amadurecendo em flores e frutos, no tempo cuidado, do amor, amando e sendo amados. No 14º passo, diz ele, sente Jesus ao teu lado em todos os momentos. Reafirma Jesus no comando e cuidando, guiando e amparando em todos os momentos. No 15º passo, diz ele, muda a cada dia, a cada momento, sempre buscando a seara do bem e a Deus, nosso Criador, e que tanto nos protege em toda a vida. Reafirma a certeza da caminhada, passo a passo, na busca da seara do bem, das leis divinas de Deus, nosso Criador.
pois nele vivemos, nos movemos e existimos, conforme a citação também de Paulo de Tarso, que encontramos em Atos, no capítulo 17, versículo 28. No 16º passo, diz ele, muda-te. Nesse 16º passo, finaliza com o convite a todos nós, muda-te. Pensemos nisso, nascer de novo, renovado e mudado. Finalizando nossas reflexões, concluímos que o convite à mudança pessoal é realmente enriquecedora para o espírito imortal que todos somos. E o plano de ação proposto pelo Espírito João Nunes acrescenta referenciais significativos para tal. Esperamos por você na próxima semana, nessa caminhada de aprendizes com Jesus e Kardec, para refletirmos juntos acerca de como mudar. Lembre-se, deixe seus comentários, sugestões e o seu like, se assim desejar. Até a próxima semana. Teremos dicas importantes, ok? Aguarde. Gratidão. Muita paz a todos.